Oi, Berenice, tudo bem? Ligar o microfone. Bom dia, Mauro querido. Bom dia quem está nos escutando. Tudo bem, tudo bem. E o Rafael Oliveira. Bom dia, Rafael, prazer. Bom dia, Mauro, prazer. Bom dia, Berenice. Bom dia, Rafael. Vamos começar do particular para o geral. Tem dois jeitos, né, de fazer uma abordagem em qualquer lugar, abordagem teórica, do geral ao particular, do particular para o geral. Vamos começar do particular, que é o livro do Rafael. Né? Conta para nós, está sendo lançado Gaza no Coração, volume 1. O título completo é A Memória é uma Casa Indestrutível. Conta desse livro para nós, Rafael. Oi, Mauro. Na verdade, são dois livros aí, né? Esse aí é o Gaza no Coração, História, Resistência e Solidariedade na Palestina, que é um livro coletivo, é uma antologia com 48 autoras e autores. A gente conta, inclusive, com um texto da professora Berenice sobre o genocidade, né? Um texto muito importante sobre o genocídio. Isso. É uma antologia. O Gaza no Coração, ele é um livro que surgiu logo após o outubro de 2023, a partir de uma angústia, de uma indignação que eu sentia de forma compartilhada com centenas de outras pessoas, né, em relação, sobretudo, ao debate público sobre a questão palestina, e em especial sobre o 7 de outubro. Um debate que a gente sabe que é quase inexistente nas grandes mídias, né, na mídia hegemônica, e que quando acontece de uma forma torpe, criminosa, eu diria até, inclusive, reiterando uma visão desumanizadora dos palestinos que justificaria, em última instância, o próprio genocídio, né? Então, esse livro ele surgiu como uma tentativa de contribuir para esse debate. Por isso, são autoras e autores que vão desde especialistas na questão palestina, historiadores, historiadoras, sociólogos, pessoas que se dedicam há anos à questão palestina, à história da Palestina, mas também figuras públicas que emprestam sua voz, né, a solidariedade à Palestina e para, de fato, mobilizar a nossa sociedade a ter uma visão mais eticamente responsável em relação ao que acontece. Então, o Gaza no Coração, ele é inspirado num título do Pablo Neruda. Opa, Rafael saiu do ar. Berê, a gente volta com o Rafael daqui a pouquinho. O livro novo, de fato, só agora que eu me dei conta que eu peguei o livro anterior, realmente, que é o Gaza no Coração, o Diários de Gaza. Eu não achei lá na editora Tabla ainda a capa para mostrar para vocês, mas tá aí. Berê, um ano. Que balanço você faz esse ano? Se você tá, eu acho bom você, como você sugeriu, Mauro, começar a fazer uma análise de indução de baixo para cima, né? Talvez fosse o caso de eu começar essa minha análise ou essas minhas reflexões pela posição do presidente Lula, né? Eu estava acompanhando a conversa anterior com o colega Gilberto, né? Assim, ontem o Lula voltou a fazer um discurso muito inflamado, e aí ele fala, né, genocídio, a mortandade, ele usa um léxico, né, bastante forte, bate muito forte, mas é uma coisa, isso está virando, me desculpa, presidente Lula, está virando palhaçada. Isso está virando palhaçada, sabe? Porque se você tem, e eu começo já, então, essa minha participação no programa com você, Mauro, dizendo que da minha perplexidade, né? Porque quando Lula, há alguns meses, falou que era genocídio, definiu aquilo como genocídio, teve um alvoroço, a mídia, tal, né? E ele foi declarado pessoa não grata. O que nós estávamos esperando, né? Quando você diz alguma coisa, você tem que ter um ato correspondente àquela... E ele não é uma Berenice, ele não é um Mauro, né? Pessoas que estão aqui na luta, que estão fazendo reflexão. Ele é o presidente do principal país da América Latina. E ele tem a pachorra de falar que é genocídio e não faz absolutamente nada para mudar essa correlação de forças no campo diplomático. Eu digo com muita tranquilidade, 1000 vezes o Biden.
porque a gente sabe que ele é inimigo, a gente sabe que ele está em guerra contra os palestinos, a gente sabe que a gente percebe e fala assim, bom, então aquele ali agora, ao Lula, porque o Lula fica com esse discurso de uma vela para o diabo e uma vela para Deus, que é toda a lógica do governo dele, reforma agrária paralisada. Aí vai falar com os trabalhadores rurais, radicaliza o discurso, demarcação das terras indígenas paralisadas, retirando verba da educação, e com o povo palestino, poxa, Lula, para de fazer as carnes das crianças mortas como moeda eleitoral. Esse seu discurso não convence mais. Você não está mais em palanque. Pare de instrumentalizar as mortes das 17, quase 18 mil crianças, 42 mil palestinos, tentando nos enganar. Isso está chegando no limite. Faça alguma coisa, mas não vai fazer. Porque eu concordo mais uma vez com a análise geral que vocês fazem, né? Como que caminha esse governo? Esse governo caminha centro-esquerda, não é centro-direita. A verdade é essa. Muda na performance. Na performance, né? Mas no substantivo, né? No substantivo de atos concretos, de mudança de distribuição de renda, de diminuição da desigualdade social, não altera, não tem alterado nada, né? Então, assim, eu começo com essa análise da minha aldeia, vamos dizer assim, porque é talvez daqui que a gente possa vir a dar algum tipo de contribuição na luta do povo palestino por um tipo de... porque está muito bom, tentando então fechar, como que está? A via diplomática para o caso palestino, agora você tem um processo, como eu chamo em alguns artigos, né, da palestinização do mundo, e essa palestinização do Oriente Médio, ela está óbvia, né? Quem pensa que Israel está bombardeando Líbano, Síria, Iêmen, né? Bombardeando campos de refugiados também na Cisjordânia, esqueça, não é a questão, é um projeto expansionista, colonial, sionista, né? Então, a via diplomática, me parece que com Israel está esgotada, né? Sim. Ó, Rafael voltou. Vamos remarcar o Rafael aqui. Oi, Rafael, caiu a linha, né? Caiu, não sei o que aconteceu aqui. Pensei já que fosse um ataque aqui dos sionistas. A Belém está falando, né, dessa mortandade, né, do genocídio cometido por Israel, e o teu livro, o nome desse livro que você está lançando agora, Diários de Gaza, A Memória é uma Casa Indestrutível. Achei muito convergente com com o título do seu livro, algo que o Antônio Mello mostrou mais cedo aqui, que a Al Jazeera subiu no site dela agora, anteontem agora, acho que dia 7, que é isso aqui, né? Que é as famílias que desapareceram, o tamanho do desastre, o tamanho o tamanho da destruição sobre as famílias. Então, vocês estão vendo aqui no canto direito, vai dando o nome da família. Nas, 91. Al-Attar, 86 mortos. Al-Taluil, 63. Gente, ó, então vai girando aqui, né, essa roda macabra, né? Dando cada família e a quantidade de mortos por família. Ou seja, é para acabar com a memória. É para acabar com a história. E como observou o Melo aqui, nós estamos falando, para quem é cristão, da terra onde, no pensamento cristão, nasceu Jesus. Então, nós estamos falando de famílias que veio... E lá há uma ideia de ancestralidade na Palestina que até nos é desconhecida aqui no Brasil. São famílias que existem desde aquela época e que estão sendo extirpadas da face da terra agora, né? Então, 95% da faixa de Gaza foi destruída, absolutamente. Isso significa que, em termos concretos, não existe mais habitação em pé na faixa de Gaza, além, evidentemente, desse assassinato em massa, que já foi responsável, como esse estudo da Al Jazeera demonstra, pelo desaparecimento de famílias inteiras do registro civil. Isso significa que há famílias que desapareceram, que não terão mais gerações futuras, né? Nesse sentido, eu acredito, Mauro e Berenice, que há muitas formas de combater o genocídio. O genocídio, ele não é só um
um processo que é definido em termos quantitativos, embora neste caso, mesmo se fosse só quantitativo, a gente já teria elementos mais indiscutíveis, né, para definir o genocídio, mas o genocídio ele é definido por uma intenção de exterminar não só fisicamente um povo, mas, sobretudo, de exterminar as suas possibilidades de continuidade na memória, no patrimônio, nas representações ficcionais, né? Por isso que eu acredito que os autores, os escritores, as escritoras, a arte palestina tem um papel muito importante, tanto no território palestino, como uma forma de continuidade dessa memória e uma ferramenta contra o desaparecimento, mas também tem um papel importante como uma espécie de tecnologia de emancipação na medida em que conecta o território palestino e pode conectar o território palestino com outros territórios do mundo, né? Quer dizer, a faixa de Gaza hoje representa uma fronteira humana, né? Se a gente passa essa fronteira, se a gente ultrapassa essa fronteira, e ela tem sido ultrapassada diariamente, a humanidade inteira vai perder. Então, esses livros, assim, a contribuição que a gente pode dar, a Françoise Verger é uma das autoras do Gaza no Coração. Ela conta uma história na época da Guerra do Vietnã, quando várias lideranças foram até o Ho Chi Minh e perguntavam, né, num evento, perguntaram para ele assim, o que a gente pode fazer para ajudar vocês? O que a gente pode fazer para ajudar o povo vietnamita? E o Ho Chi Minh falava assim, voltem para os seus países e façam a revolução lá, né? Quer dizer, a gente está aqui lançando livros e fazendo debate público e contribuindo de alguma forma, porque esse é um instrumento que a gente tem para fazer, a gente não tem outro instrumento, e ele é fundamental porque ele nos conecta a essa memória dos palestinos que tem sido objeto do extermínio, né? Há um aspecto desse extermínio particular, Berenice, eu sei que é um tema que lhe toca e que é tanto objeto do seu estudo quanto da sua atenção afetiva, que é o tema das mulheres palestinas, né? Como é que é a situação dessas mulheres hoje? O que você pode nos... Isso me toca de muitas formas, são muitos atravessamentos, né? E muitas interseccionalidades que vão sendo cruzadas. A primeira, eu não tenho como... A gente sempre... Rafael caiu. Não, voltou. Sei que você tivesse caído de novo, Rafael. Que a categoria gênero, isolada de outros marcadores sociais da diferença, ele não é suficiente para nós fazermos uma analítica da vida, né? Isso fica muito explícito no que está acontecendo. Quando a gente vê, por exemplo, feministas de primeira linha absolutamente silenciadas, com a boca fechada em relação ao genocídio. E quando a gente está falando de genocídio, né, dependendo de como se você tem que se posicionar numa radicalidade necessária, né, que o genocídio exige. Então, não tem o que dizer, não, porque as mulheres israelenses... Não, na guerra demográfica, que é outro nome para genocídio, né, a guerra demográfica, o genocídio, né, mata tudo, memória, mesquita, crianças, gatinhos, tudo. A guerra demográfica, que é o que acontece desde a primeira etapa do que nós estamos vendo, que é 47, 48, com a fundação do Estado de Israel, sempre elegeu um corpo prioritário como inimigo, o corpo da mulher. Desde sempre? Sempre. Porque, veja, qual que é o objetivo do sionismo? O que o sionismo quer? Diferente de outros tipos de colonialismo, o colonialismo que ali acontece, ele é explicitamente a ideia do assentamento. Você precisa de terra, né? E para você não quer a terra com o povo nativo que estava ali, que foi um tipo, de algum momento, que acontece no Brasil, no processo de colonização portuguesa. Você tem um genocídio dos povos originários? Tem. Mas também era preciso essa mão de obra, né? E depois você tem o processo de sequestro dos povos dos africanos, né? Mas isso é um tipo de colonialismo por suas singularidades. O colonialismo sionista, ele se fundamenta... O que ele quer? Ele quer terra limpa. E aí, qual que é o principal inimigo? Um corpo que dá vida. Quando a gente pega os dados do genocídio em curso, a gente vê, né,
que quase 18 mil são crianças, parte considerada, inclusive, recém-nascidas, né? E 12 mil mulheres, veja, não é essa o argumento de que é porque tem muitas mulheres, tem muitas crianças, não. É porque quando você tem os relatos das ONGs, que as mulheres são proibidas de atravessar o checkpoint, né? Um que eu conheço muito bem, que é o de Calândia, que liga Ramala a Jerusalém Oriental. Em Jerusalém Oriental tem um hospital palestino. Quando elas dão luz, elas vão parir no checkpoint, né? No chão, né? Sem nenhuma assistência médica. Então, veja, além de falar da questão, não vou entrar na questão do estupro, mas assim, esse corpo, o corpo da mulher, ele é um corpo inimigo, né? E aí é muito interessante observar esse silêncio que acontece das feministas. Não, mas é que nós temos que pensar, porque as mulheres israelenses, veja, é da ordem do, mais uma vez, né, água e azeite, que não se mistura sionismo e feminismo. Se você acredita que é possível você ser uma mulher, ser sionista e ser feminista, né, você não entende a lógica, o tutano que faz operar o sionismo, que é a eliminação do povo nativo, né, deixar a terra arrasada. Né? Não é diferente de outros colonialismos, como o colonialismo português, ou britânico, ou francês, cujo objetivo era a submissão do povo colonizado. Aqui o objetivo é a eliminação do povo colonizado. Né? Só para completar, passar para o Rafael, desculpa, eu estava falando muito assim, a extração, né? Quer dizer, exatamente isso. E a extração da matéria-prima, dos recursos naturais, tudo isso. É claro que com Israel também, quer dizer, a questão de Gaza tem toda a discussão dos recursos, das reservas de gás que estão embaixo, tal, né? Mas o projeto ali é terra limpa, né? Quer dizer, cortar a grama, deixar a grama sempre aparada, significa dizer expulsar mesmo a população, né? E cada palestino que não nasce é menos um problema, concretamente, né? Então, é essa discussão. E só para completar mesmo, assim, o feminismo palestino, né, é um equívoco, da ordem da ignorância, diríamos, dizer que na Palestina não tem movimento feminista, não tem movimento LGBT. Como assim? Né? Só que os movimentos sociais que ali se instauram, ele não pode existir fora da luta anticolonial. Então, os movimentos que são múltiplos, que têm suas divergências internas, como você falou, eu acompanho, né, mais ou menos de perto, as organizações feministas palestinas, né, da ordem, assim, o feminismo ali, ele não está desvinculado da questão da luta anticolonial, né? É estruturante da agenda feminista. Para exemplificar o que a Berenice está falando, aqui o Antônio Mello me mandou aqui agora, né, esta camiseta que faz grande sucesso lá em Israel. Né? Então, há uma mulher palestina grávida como alvo, e aí está dito, 1 tiro, 2 mortos. Né? Então, mata a mulher e mata o bebê. É isso aí. Exatamente isso, né, Berenice? Exatamente. É isso aí. Exatamente. E aqui... Coloca em camiseta, para vocês terem uma ideia de como é política pública. A necropolítica pública do Estado de Israel, põe em camiseta e as pessoas compram e usam. Aqui também da Al Jazeera, mas aqui no Instagram, não no site, isto aqui é simplesmente o seguinte, não tem música, não, provavelmente não, acho que tem música sim, que está silenciado aqui. É a lista das mais de 42 mil pessoas mortas na Palestina. Demora 1 hora, porque tá nome por nome, tá? Nome por nome, e vai evoluindo por idade. Desde que a lista começou a passar, que eu mostrei para vocês, nós estamos em 0 anos, ou seja, crianças menores de 1 ano de idade. Continua. Crianças, até agora, só está passando o nome de criança de 0 a 1 ano de idade. É impressionante. Então, durante 1 hora, né, isso é memória. Né? Isso é memória. Durante 1 hora, vai passar aqui, se você quiser ver, digita aí o Instagram da Al Jazeera, nome por nome, e eles organizaram por idade. Eu estou falando aqui e ainda continua. 0 anos. Não saiu
das crianças de 0 anos, né? Entre 0 e 1 ano de idade. É chocante. Tudo muito chocante. Rafael, onde está você? Está com problema de conexão. Está com uma instabilidade na conexão. Deixa eu ver se ele mandou alguma mensagem aqui para mim. Está entrando aqui de novo, vamos ver. Pronto. Oi, Rafael. Oi, Mauro. Acho que tem ainda uma coisa importante, assim, esse número de 40 mil mortes, ele é o número, digamos, oficial, né? Aquilo que o Ministério da Saúde em Gaza conseguiu computar. Foi feito um estudo da The Lancet, que é uma revista, né, que fez um estudo que chegou ao número de cerca de 186 mil pessoas que morreram em decorrência, porque quando a gente pensa essa situação dos bombardeios diários, dos escombros, da fome, a fome como um instrumento de guerra, né, de uma série de outras situações de doenças, dermatites, doenças contagiosas, que são decorrentes dessa situação absurda. Isso em maio, se não me engano, o estudo da The Lancet chegou ao número de 186 mil pessoas assassinadas. Se a gente olhar para um estudo mais recente, se chega quase a 400 mil pessoas, ou seja, é quase 10% da população da faixa de Gaza que foi exterminada, né, que foi assassinada. E, sem dúvida alguma, o foco nas mulheres e nas crianças é um sintoma muito evidente, né, da iniciativa genocidária, desse ímpeto genocidário, que é, como a professora Berenice muito bem explicou, exterminar a possibilidade de futuro, da reprodução social, né? Que não é que acontece agora desde o 7 de outubro, mas que faz parte de décadas de um projeto do Estado de Israel, né? A Titi Bhattacharya, que é uma intelectual feminista ligada ao debate da teoria da reprodução social, uma intelectual indiana, ela trabalha muito com essa perspectiva de avaliar na longa duração como que o Estado de Israel debilita a vida palestina, a vida das mulheres palestinas, ao mesmo tempo em que cria tecnologias de florescimento da vida das mulheres israelenses, né? Ou seja, há tecnologias de reprodução assistida das mulheres israelenses que são financiadas pelo Estado de Israel, ao mesmo tempo em que você tem ali a criação de distúrbios estruturais de acesso à vida, aos bens básicos de existência, que afetam sobretudo as mulheres. Veja, nos campos de deslocados, as mulheres não têm acesso a objetos básicos, né, como absorventes, a higiene pessoal. Quer dizer, é um projeto, de fato, de extermínio que atenta, sobretudo, à vida das mulheres. Agora, eu concordo com a Berenice, não dá para ser feminista e sionista, mas não dá para ser antirracista e sionista, não dá para você ser uma pessoa que defende o direito da população LGBTQIA+, e ser sionista, ou defender o Estado de Israel, ou até, você não precisa defender, mas relativizar, tergiversar em relação ao que está acontecendo, né? O Brasil é um país que tem uma tradição de solidariedade à Palestina muito importante, mas nós temos também uma tradição de indiferença. Nós vivemos aqui o genocídio da população negra, o genocídio das populações indígenas, e o Brasil sabe também ser indiferente a esses genocídios, né? Então não dá para a gente defender uma perspectiva antirracista no Brasil, lutar contra o genocídio da população negra no Brasil e se silenciar em relação ao genocídio palestino, que é feito com as armas que depois são exportadas aqui para assassinar a nossa população negra, pobre, periférica, indígena, no nosso país, né? Então são lutas de fato que são conectadas. Nós estamos caminhando para o final, já vamos encerrar, mas eu devolvo pela ordem, Berenice e depois Rafael, para trazerem aí as últimas... Eu acho que eu estou numa situação, eu continuo muito indignada, né? Vou concluir fazendo um chamamento desesperado, vamos dizer assim, ao presidente Lula, porque depois de 12 meses, o mínimo, nós ainda temos a coisa do... Tivemos fazer uma campanha há algumas semanas atrás para que um acordo comercial na compra de armas fosse suspenso. O que a gente pode fazer, né? Porque a pergunta que, quando a gente eu nunca tinha imaginado que ia viver isso na minha vida. Eu estudo a questão do genocídio palestino, mas nessas proporções sendo televisionados, né? Quer dizer, tem sido uma coisa muito dura. E aí vou concluir a minha participação nesse espaço que você abriu para a gente, Mauro,
realmente pedindo, fazendo um pedido público ao presidente da República que seja coerente com suas palavras. Ele não está mais em palanque, ele não está mais em campanha. Pare de instrumentalizar as mortes do povo palestino para ficar bem com a gente, com pessoas que têm uma certa sensibilidade de esquerda, vamos chamar assim, né? Não convence mais, presidente Lula. Rompa a relação. É o que você pode contribuir hoje numa discussão de elevação moral, né? E inclusive trazer para o nosso campo pessoas que estão em dúvidas, que não sabem muito bem o que acontece. Compre essa batalha junto com a gente. Se não comprar, por favor, fique calado. Não instrumentalize mais. Não faça o que você tem feito. Você está instrumentalizando os corpos, as mortes, o desespero do povo palestino para acender uma vela para Deus. Né? Não tem jeito de acender uma vela para Deus e para o diabo, presidente Lula. Né? Honre com as palavras que você diz. É genocídio, é mortandade, é massacre. Eu sou uma cidadã que não tenho muito poder. Você é presidente. Né? Então, é esse clamor que eu estou fazendo, esse pedido público que eu estou fazendo, para que o presidente tenha um mínimo de coerência entre seus atos e os atos de fala e os atos da prática. Né? Obrigado, Berê. Rafael? Eu só posso reiterar absolutamente, assim, concordar absolutamente com esse clamor que a professora Berenice faz ao presidente Lula, ao governo, né? É preciso romper relações militares, econômicas e diplomáticas com Israel. A gente vai se envergonhar enquanto nação daqui a algum... Já deveria ser motivo de vergonha agora, mas daqui a algum tempo a gente vai se envergonhar por ter demorado tanto tempo a tomar uma iniciativa concreta, objetiva, material em relação ao que está acontecendo. Né? Israel é um país que não pode continuar passando impunemente, né, desrespeitando a legislação internacional, os direitos humanos, e o nosso governo, ainda num governo, né, que vem depois de um governo neofascista, então, com inspirações renovadas, com uma força ali de renovação importante, não tomar uma iniciativa concreta, objetiva. Mas eu também faço um clamor à nossa classe de artistas, intelectuais, professores, educadores, pesquisadores, aos agentes, aos trabalhadores da cultura, vamos dizer assim, né? Há muita gente ainda em silêncio e há muita gente que ainda relativiza, e quando vai para o debate público em relação ao assunto do genocídio, faz com uma perspectiva doisladista, né, como a gente diz, fazem falsas simetrias, colocam sempre uma posição que é indevida entre a resistência anticolonial e uma perspectiva colonial, sequer aceitam que há uma premissa colonial nesse debate, muitas dessas pessoas. Isso é uma vergonha absoluta, porque se essas pessoas que têm recursos teóricos, recursos materiais, recursos intelectuais para olhar para o que está acontecendo, entender o que está acontecendo e contribuir de alguma forma, não fazem isso, a gente vai ter que pendurar nossas botas. O que vai acontecer? A gente vai, de fato, assistir um genocídio acontecer, como a gente já está assistindo há 12 meses, e as figuras, as vozes públicas, as pessoas que produzem conhecimento nas universidades, que vão à televisão, que falam, que escrevem, que pintam, que dançam, que fazem filmes, que atuam, que têm uma responsabilidade nesse momento, nessa quadra histórica, se silenciarem. O que a gente vai esperar do futuro? Né? Então, eu faço um clamor a essas pessoas que, de fato, elas saiam dessa posição em que se encontram. E aí eu finalizo com um convite, dia 15 de outubro, próxima terça-feira, a professora Berenice estará junto com a Heloísa Vilela, com a Mainara Naff, o Gabriel Semirene, com a mediação do César Fernandes, na Livraria Circulares, em Brasília, para lançamento do Gaza no Coração, que a professora Berenice escreve junto com todos esses autores, que é uma forma de contribuir, de convocar as pessoas para esse debate, né? Lembrando que todos os eventuais lucros do livro vão ser revertidos para instituições de assistência aos palestinos, né? Que estão sofrendo aí todo tipo de horror. Que horas, dia 15? Às 19, né, Berenice? Confirmando, às 19 horas, na Livraria Circulares. No plano piloto aqui em Brasília, bastante conhecida, a Livraria Circulares.
Então, o lançamento de Gaza no Coração. Quem for daqui de Brasília, dê um pulo lá, vale a pena. Ó, foi um encontro, uma conversa, uma live bastante dolorida, mas necessária. Agradeço demais vocês dois por terem disponibilizado o seu tempo para vir conversar com a gente. Rafael, um prazer te conhecer. Berenice, um beijão. Bom te rever. Um abraço. Até mais.